A gente sempre diz o seguinte, que você é clube de Deus, que você é templo, né? Que você, muitas vezes, você se depara com muita gente que foi ferida pelas religiões, que são cobradas com uma perfeição que não existe, né? E que a gente costuma dizer que você, às vezes o marginalizado ali da esquina pela religião, às vezes é mais discípulo do que aquele que é religioso e bate no peito, que cumpre suas rotinas ritualísticas de domingo a domingo, né, faz as suas atividades como um funcionário dos templos. E a gente costuma dizer que o ideal é você ser discípulo, você ser templo de Deus ambulante onde você estiver, e que você de repente não saia de onde você está, desde um terreiro de umbanda até uma igreja dita cristã, mas que seja esse evangelho simples lá, porque ou você influencia ou você é convidado a sair. É mais ou menos por aí, né? Vocês concordam? Exatamente. O que a gente vê é a gente fazendo o bem sem citar o nome de Jesus. É a gente fazendo o bem sem citar o nome de denominação e sem dizer que é evangélico, sem dizer que é nada. E faz o bem e o faz em Cristo Jesus, sem citar que é Jesus. Em contraposto a isso, tem gente fazendo o mal em nome de Jesus, citando o nome de Jesus o tempo todo. Quem é o cara que de fato é o pequeno Cristo na face da terra? O cara que vive a naturalidade da vida, como essa chuvinha que caiu aqui e esse sol, assim deve ser o Evangelho nas nossas vidas hoje. Que vive essa naturalidade sem precisar dizer, olha, eu sou evangélico, eu sou de tal denominação, eu sou de Jesus, eu faço isso em nome de Jesus. Mas com a consciência em Jesus, e mesmo quando não é, tudo é nele. Tudo que existe, existe nele. Tudo que é criado nele, dentro dele, para ele, por ele e para sempre. Parece agora, que como é que se fala? Há uma rejeição a você ter a sua própria consciência diante de Deus. Parece que é uma necessidade de ditos líderes dominar a pessoa, até direcionar cada área da vida dela, e usam a palavra autoridade como um sinônimo de controle. Vocês pensam que é por aí também? Perguntaram um tempo atrás, o que para vocês de fato é um homem de Deus? O que para vocês de fato é um homem de Deus? E uma das frases que foi usada por nós, pelo Ministério, foi o seguinte: o homem de Deus é aquele que sabe que é de Deus, mas que não pensa que Deus é dele. Essa é uma das frases. É aquele homem que sabe que é de Deus, mas não pensa que Deus é dele. O nome de Jesus, o nome evangélico, as pessoas relacionaram o nome de Jesus ao gospel, a coisa toda, mas o nome de Jesus está para além da igreja institucional, está para além de vivos e de mortos, está para além de tempo. Então hoje a gente pegou o nome de Jesus para a gente. A gente diz que as únicas pessoas que podem usar o nome de Jesus de fato somos nós. A gente pegou e disse: nós somos os portadores do poder do nome de Jesus. E só nós. É só a gente que tem esse poder. Enquanto Jesus nunca falou isso para ninguém, para nenhum tipo de instituição, falou isso para o ser humano. Se você pedir a meu Pai em meu nome, assim se fará. Ana, eu lembrei de um momento, de uma das declarações, além dessa que você fez aí muito forte. No momento estava eu, você, o Léo, na sala lá do AP, o Diego e o MV muito cansadaço aí da viagem, estavam apagados lá com Jesus, sonhando, e a gente estava conversando e a gente falou que há um processo hoje no meio dito cristão, o meio que se acha sadio, e o marginalizado ou da esquina que não cumpre o mesmo ritual é considerado o doente. E a pessoa que adota um determinado processo de ritualismo, ela se sente mais sadia, e até lá no coração dela ela se sente mais perfeita do que o outro, por ter acertado numa área da vida que o outro não acertou, e aí por aí vai. E aí, nessa diferença entre sadios e doentes, o que se acha sadio vai até o que ele acha que é doente e apresenta um determinado Jesus para aquela pessoa.
Mas aí depois de dizer venha como está, submete o sujeito a uma sequência, a um processo de discipulado, que eles chamam de discipulado, doutrinação na visão A ou B daquela instituição. Ele se batiza, passa a frequentar os domingos ou sábados, seja lá como o dia que se... E aí esse processo, você me falou uma frase muito forte que eu considerei. Você disse que esse processo termina, a igreja termina virando uma emboscada para quem quer realmente Jesus. E aí a gente encontra muita gente ferida com esse processo institucional. Queria que você comentasse um pouco isso, o que é, como é que virou essa emboscada, e você também disse na sequência que é preciso se desviar, a igreja precisa se desviar, eu achei muito bom essa frase, para voltar ao real evangelho. O que vocês no rap ou fora do rap você quer dizer com isso? Veja bem, Beira, as nossas frases às vezes são frases fortes, mas qualquer um que passe 3 dias com a gente vai ver que são frases carregadas de amor, carregadas de um confronto que confronta o coração a voltar para o evangelho. A gente fala, então essa frase que a gente usa, a gente diz: se a igreja quiser se salvar, ela tem que se desviar. O único jeito da igreja se salvar hoje é ela se desviando. Agora, se desviando de um caminho que não é o caminho do evangelho, que não é o caminho de Jesus. Ou que não é o caminho de Jesus. Porque o que acontece muito, bem, é que a gente entra para dentro de uma instituição, de uma igreja, de uma determinada denominação, e aquele peso, para a gente que veio do mundão, vem carregado, aquele peso, aquele fardo. Assim que você recebe a fé, igual quando o Diego estava falando, ele aceitou Jesus, é porque a gente usa exatamente essas linguagens por causa do público que a gente quer alcançar. Então a gente fala na linguagem deles. Mas esse pessoal que recebe a fé, como nós recebemos, tudo que a gente faz é por amor à igreja. Quando nós nos convertemos, a igreja pegou a gente destruído. A igreja instituição pegou a gente destruído. Num primeiro momento, cuidou das nossas feridas, nos deu banho, nos colocou veste nova. Agora nós tivemos essa graça de Jesus de ter caído no lugar certo. Mas nem toda igreja, instituição que tem o nome de Jesus na sua placa, está de fato pregando a Jesus na essência, ou vivendo Jesus como consciência para a sua vida e para o próximo, né? Então, nós somos de uma igreja batista. Nós temos um pastor, que é o pastor Paulinho, que é do Outro Plano, é um grupo chamado Outro Plano. Ele diz que nós somos o estratagema e eles são o outro plano. Então, nada pode ser baseado em homens, né? Por isso é sempre bom ter um outro plano. Quando tem homens no negócio, é bom sempre ter um outro plano. E o nosso outro plano está junto com eles, porque eles estão com a essência do evangelho na vida deles. Nós estamos vivendo dentro de uma igreja evangélica, instituição, estamos servindo a Deus também ali. E estamos todos unidos num só coração, numa só alma, num só objetivo. E o Senhor Jesus Cristo tem se feito presente entre nós. Agora, nós andamos muito e conhecemos muitos amigos nossos que não tiveram a mesma graça de Deus, e Deus até permitiu que eles estivessem em algumas denominações onde o homem primeiramente se converte a Cristo, ou é convertido a Cristo, e recebe a fé e sai aquele peso todinho das costas. Aquele fardo pesado todinho sai das costas dele. Porém, chega um momento no caminho dessa religião, da religião em si, onde o homem não está mais indo na direção de Cristo, mas ele está se desviando de Cristo e se convertendo à igreja. Ele está se desviando de Cristo e se convertendo à instituição. Isso não acontece só com as ovelhas, não, acontece com os pastores também, que chegaram, receberam a fé em Jesus Cristo e saiu aquele peso e aquela maravilha, e ele vai andando dentro da igreja na direção de Cristo até o momento em que ele vai se desviando de Cristo e se convertendo à igreja. É por isso que a gente diz, é necessário que a igreja se desvie para que seja salva por Cristo.
É necessário que a igreja se desvie para que volte para Cristo. Isso, muita gente que vai estar ouvindo agora vai testificar isso, que chegou lá amando a Jesus Cristo, recebido por Jesus Cristo e servindo a Jesus Cristo, até o ponto em que Jesus Cristo já não era mais o primeiro plano era a igreja. O ministro de louvor hoje, ele passa por um mendigo que está pedindo umas moedas, ou passa por alguém que pediu um copo de açúcar, um copo de feijão, passa correndo por essa pessoa, se a pessoa pedindo uma ajuda, e ele não dá essa ajuda, não dá essa assistência, com a desculpa de estar atrasado para o compromisso com o ministério. Com compromisso com a obra de Deus, porque na mente do crente religioso, a obra de Deus é o que é feito no culto. É o rapaz que está pregando, é alguém que está tocando no ministério de louvor. Para eles, a obra de Deus é isso. Quando na maioria das vezes a obra de Jesus Cristo na Terra foi obra de ação social. Você entende? Tem muita gente que nunca botou o pé numa igreja fazendo a obra de Deus. E tem muita gente dentro da igreja tocando e não está fazendo obra de homens. Sabe? A adoração ao próprio ego somente, é o status. Isso dá raiva no religioso, né? Naquele que se diz cristão, que se diz sadio. Né? Exatamente. Isso irrita. Irrita. E da mesma maneira que essa verdade irrita eles. Os irrita. Então, a gente fala, tudo que a gente fala, e o que deixa mais chocado as pessoas é saber que nós temos uma igreja, que nós temos um pastor, que nós vivemos dentro de uma igreja, mas conseguimos viver Cristo, mesmo estando dentro de uma igreja. A maioria das pessoas, dos cantores famosos aí, que eu não quero citar o nome para porque eu também não quero levantar hostilidade, nós não somos provocadores gratuitos, sabe? A nossa provocação é a provocação do coração ao retorno do Evangelho. A gente provoca as pessoas a voltarem para Cristo, a voltarem para o Evangelho. A gente provoca o líder que ele volte a crer em Jesus Cristo. É o que a gente diz aqui também. A gente não acha que o problema em si é a igreja em si, o prédio em si. O problema é quando ela começa a sair do... Pode ter a placa que for, né? Pode até ser assim, Terreiro de Umbanda de Deus, o nome que ela queira colocar na igreja cristã dela. Mas o problema, porque a gente sempre fala aqui no clube, é que o problema não é a igreja em si. Ou ter um pastor, ou ter um púlpito, ou ter música, ou não ter, ou se as cadeiras são num círculo, ou se são uma atrás da outra. O problema não é esse. O problema que a gente vê, e a gente, graças a Deus, concorda, é que quando começa a se desvirtuar do evangelho simples, né? É quando começa a sair da simplicidade dos dons, quando um dom começa a dominar sobre o outro, quando um líder usa o pretexto da autoridade para controlar a vida da ovelhinha boa. E aí há esse desvirtuamento, aí sim a igreja passa a ser um problema e passa a ser essa emboscada por aí, para a gente terminar.